Queridos amigos da TV A Caminho da Luz, estamos nesse momento iniciando o programa Estudando e Aprendendo as Obras de André Luiz. Hoje estamos estudando o livro específico Os Mensageiros. E nós, na semana passada, você vai se lembrar que nós estávamos vendo Alfredo, explicando para André Luiz, para Vicente, mostrando todo aquela morada da paz, aquele lugar maravilhoso, onde tinha um bosque invejável de tal a sua beleza. Depois eles entraram, viram vários pavilhões, depois eles se adentraram à casa onde reside nosso irmão Alfredo e começou a ver o que chamou a atenção, um quadro, que era um quadro que André Luiz havia, quando visitado a França, quando ele estava encarnado, ele viu esse quadro no Panteão. E aquilo chamou a atenção, e a conversa de André Luiz com Alfredo é muito interessante, porque ele olha e fala, nossa, que belíssimo quadro. E aí explicou a ele que o quadro era bonito, sim, mas não era como aquele que foi visto no mundo espiritual. Então, aquela cópia que ele viu no mundo espiritual é uma cópia perfeita, com luzes, com detalhes, e aquele que ele havia visto aqui na Terra, na crosta, era uma cópia onde o pintor, em desdobramento, foi para o mundo espiritual, viu o quadro e reproduziu esse quadro, né, André? Muito interessante. Mas antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio, que alegria em podermos, em mais uma ocasião, estarmos juntos neste programa, através da TV A Caminho da Luz. Ao nosso telespectador, o nosso muito obrigado. E antes de iniciarmos o nosso estudo, relembramos sempre, todos os domingos, às 18 horas, horário de Brasília, realizamos o culto do Evangelho no Lar através da minha fanpage. Você ainda não curtiu a fanpage? Procure por André Luiz Querini Vilar ou facebook.com/André Luiz Vilar, de número, e na nossa linha do tempo vai aparecer o vídeo ao vivo. E mande também a sua solicitação de amizade para Sérgio Vilar e interaja conosco, mande a sua mensagem. Nós vamos hoje estudar o capítulo 17º, o romance de Alfredo. Nós já vimos que Alfredo e Ismária, curiosamente, Ismária, que é a esposa de Alfredo, chegou no mesmo dia dessa equipe de nosso lar. E aquilo chamou a atenção de André Luiz. Mas será que Ismária não morava nessa morada da paz? Vamos entender um pouco essa situação. O romance de Alfredo. Depois de alguns minutos utilizados por nós no serviço da higiene reconfortadora, Alfredo convidou-nos à mesa, onde Ismária, com a extrema fidalguia, mandou servir frutos diversos. Os senhores do castelo não podiam ser mais gentis. Servidores iam e vinham, com grande júbilo a lhes transparecer do rosto. A palestra de Alfredo e as observações de Ismária estavam cheias de notas interessantes e educativas. E qual a sua impressão dos serviços em geral? Perguntou Aniceto, atencioso, dirigindo-se ao dono da casa. Excelente quanto às oportunidades de realização que nos oferecem, respondeu Alfredo em tom significativo. Entretanto, não tenho o mesmo parecer quanto à situação em curso. As zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. O presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo
menos decidido. Desencarnados e encarnados empenham-se em batalhas destrutivas. É uma lástima. Eu acho, André, que aqui já dá para nós fazermos aí alguns comentários para não perder o fio da meada, como dizemos no linguajar popular, porque tem informações preciosas aqui. Porque não nos esqueçamos de que estamos estudando o mundo dos encarnados e o mundo dos desencarnados, em especial, nós estamos falando de uma região muito perto da nossa, que é o umbral, chamado por André Luiz, umbral grosso. Nós estamos muito interligados essas duas faixas vibratórias. Não é mesmo, André Luiz? É verdade. Talvez por isso, querido Sérgio, querido telespectador, nós notamos o quanto o clima da crosta, que é a morada atual nossa, dos encarnados, o quanto ela se faz penosa. Por quê? Porque abaixo da nossa dimensão existem as trevas. E acima da nossa dimensão, umbral grosso, como nosso querido Sérgio disse há pouco. E olha que interessante quando Alfredo nos diz: as zonas a que servimos estão repletas de novidades dolorosas. Então é uma dimensão que ainda vibra a ociosidade, a ignorância, a maldade, estão presos aos sentimentos de culpa e nesse campo todo eles estão ali, com uma fortificação ajudando aqueles espíritos que já têm condições de ser ajudados. Então nós gostaríamos de convidar todos os telespectadores, quem ainda não assistiu os capítulos anteriores, assista. Porque às vezes você está nos conhecendo agora e você já está estudando o capítulo 17º. É muito importante, né, querido Sérgio, estudar desde o prefácio conosco, porque um capítulo tem ligação com o outro. O que fez com que André Luiz e Vicente chegasse até esse estágio? Quem é Vicente? Por que André Luiz foi parar no centro dos mensageiros? Quem é Aniceto? Por que eles estão nessa excursão? Então, quem não conheceu, leia conosco, estude conosco, acompanhe conosco. Os anteriores estão na nossa grade de programação, tvacaminhodaluz.com.br, e no nosso canal do YouTube. Se inscreva no canal youtube.com/TV A Caminho da Luz. E um fato interessante é que realmente nós estamos vendo a grande luta que se trava entre os encarnados e aqueles que nós chamamos desencarnados, ou seja, o que tem o corpo físico e aquele que já não tem mais o corpo físico, onde, de uma certa maneira, nos entrelaçamos o pensamento. As palavras de Paulo já dizia na sua época, numa das epístolas, que é mais fácil esconder um homem de outro homem do que o pensamento dos espíritos. Vamos dar continuidade para nós tentarmos entender todo esse enredo que nos traz André Luiz sobre a questão do mundo espiritual. Antes, querido Sérgio, só relembrando quando ele fala aqui, o presente período humano é de conflitos devastadores e as vibrações contraditórias que nos atingem são de molde a enfraquecer qualquer ânimo menos decidido. Lembremos que quando André Luiz trouxe essa obra, nós estávamos em curso com a Segunda Guerra Mundial. E aqui André Luiz está falando como é que estava o círculo um pouco acima da crosta. Então é importante relembrarmos também que é um momento que a crosta estava, mesmo a guerra sendo no continente europeu, gera repercussão no planeta todo. É verdade. Vamos dar continuidade um pouco mais na leitura dessa obra de André Luiz. Multiplica-se o número de necessitados que recorrem ao posto, continuou indagando nosso orientador. Enormemente. Nossa produção de alimentos e remédios tem sido integralmente absorvida pelos famintos e doentes. Tenho 500 cooperadores, mas nos sentimos presentemente incapazes de atender a todas as obrigações. As massas de sofredores são incontáveis. Noutro tempo, nossa paisagem
se mantinha sem sombras durante muitas semanas, mas agora, nesse instante, Ismária pediu licença para dirigir-se ao interior. E como Alfredo fixasse os olhos nos meus, aventurei-me a considerar: ainda bem que tendes uma abnegada companheira ao vosso lado. Ele e Aniceto sorriram, quase a um só tempo, falando-nos o administrador. Ah, meus amigos, por enquanto não tenho essa felicidade em caráter definitivo. Minha esposa e eu temos o divino compromisso da união eterna, mas ainda não lhe mereço a presença contínua. Ela é a bondade celeste e eu a realidade humana. Olha que parte interessante. André Luiz estava curioso. Por que quando ele chegou, Alfredo disse que Ismália havia chegado no mesmo dia, e ele via André Luiz, Vicente, percebia que Ismália era um espírito de uma elevação maior do que eles que ali estavam. E aí que veio a curiosidade. E André Luiz questiona: mas ainda bem que você tem uma companheira nobre que está ajudando-lhe. Aí ele esclarece que ela está num patamar acima do dele. E que ele é a representação ainda do homem na terra, com as suas dificuldades naturais, as suas vicissitudes, as suas lutas consigo mesmo. Ela não. Ela já superou as fraquezas humanas. Ela já transpareceu no quesito do que vem a ser o amor, do que vem a ser a fraternidade, do que vem a ser a união. Então nós começamos a ver que no mundo espiritual nós continuamos dando seguimento na nossa jornada. Então ela estava numa condição superior a dele. De quando em quando ela podia ir até ele. Mas ele que estava numa condição inferior ao dela, ele não podia estar até ela. É interessante como o superior pode descer, mas o inferior não pode subir. Vamos dar continuidade na leitura? Depois de pequena pausa, prosseguiu com gentileza. Aniceto conhece-nos a história. Vocês, porém, a ignoram. Sentir-me-ei, portanto, contente em relatar algumas lembranças com o benefício duplo. Aliviarei o coração uma vez mais, contando minhas faltas. E vocês, dois, que talvez tenham em breve novos serviços na terra, aproveitarão, por certo, algumas coisas da minha experiência. Aqui, André, vale a pena nós só entendermos que agora ele vai relatar o seu drama pessoal. Inclusive, nós vamos ler na íntegra, porque é um texto longo, porque ele está contando um pouco da história dele com Ismária, quando eles viveram a sua última existência no corpo físico. Ele vai contar o seu drama pessoal, ele vai contar a grandeza do espírito de Ismária. Nós vamos entender um pouquinho essa história para entender um pouco por que ele diz que Ismária é um ser que vive no mundo celeste e que ele é um ser que vive no mundo terreno. Nós vamos ver as dificuldades, nós vamos ver o quanto existiu dor nessa união e o quanto esta dor fez com que eles sofressem. Mas, ao mesmo tempo, nós vamos ver qual é a postura de um espírito evoluído como Ismária. Vamos ler para nós entendermos essa história. Ismária e eu guardávamos um escrínio de felicidade no mundo. No entanto, os salteadores perversos espreitavam-nos a aventura. Minha responsabilidade era enorme no campo dos negócios materiais e, longe de compreender as obrigações sublimes de esposo e pai, não procurava atender aos deveres justos para com o lar e os 2 filhinhos que Deus
me enviaram ao círculo doméstico. Ismária, porém, era a providência de nossa casa. Esqueci-me, contudo, de que a virtude, a qualquer tempo, será atormentada pelo vício. E minha nobre companheira foi vítima da maldade de um amigo desleal, com quem tinha eu inúmeros interesses em comum, no campo monetário. Minha esposa sofreu, em silêncio, a perseguição dele por alguns anos consecutivos. E quando meu desventurado sócio verificou a inutilidade da atitude criminosa, em franco desespero, buscou envenenar-me o espírito desprevenido. Começou por advertir-me quanto ao procedimento dela. Atordoou-me, envolvendo-a em acusações descabidas. Subornou criados domésticos e colocou espiões que seguissem minha querida Ismária nas tarefas de esposa e mãe. Esse homem exercia profunda influência sobre mim, e atendendo aos laços que nos uniam, minha companheira jamais se sentiu com bastante coragem para denunciá-lo. Enquanto dava ouvidos à calúnia, fora de meu círculo doméstico, tornara-me intolerável dentro dele. Não sabia contemplar minha esposa com a despreocupação e a confiança absoluta de outra época. Via o mal nos seus mínimos gestos e queria descobrir segundas intenções nas suas frases mais inocentes. Cheguei a acusá-la veladamente. Ismária chorou e calou-se. Por fim, nosso infeliz perseguidor subornou um homem de baixa condição que permaneceu, certa noite, ao lado de nossos aposentos particulares como vulgar ladrão. Às ocultas, sendo eu convocado à prova máxima. Penetrei no quarto em extremo desespero e acusei em voz alta ao ver a companheira profundamente tranquila. Ismária levantou-se, receosa da minha saúde mental, mas não lhe atendi os rogos, procurando, como louco, o conspurcador da minha honra. Abri violentamente grande armário antigo, vasculhando o quarto. Nesse instante, o vulto de um homem esgueirou-se na sombra do aposento próximo. E antes que eu pudesse agarrá-lo no meu ódio ínfrene, saltou a janela, alcançando o pomar de nossa casa. Corri desesperado, denotando balas a esmo, mas nada consegui. Regressei ao quarto e, para o cúmulo da calúnia odiosa, o desconhecido deixara atrás de si um chapéu novo, rigorosamente moderno, para que se acentuassem meus sentimentos terríveis. Óleos com gestos, vomitando insultos, quis eliminar Ismária, banhada em lágrimas a meus pés. No entanto, alguma coisa que nunca pude compreender na terra paralisou meu braço quase homicida. Vociferando blasfêmias, surdo aos rogos dela, afastei-me do lar, tomado de horror. No dia imediato, fiz valer meu direito exclusivo sobre os filhos e providenciei para que Ismária, convertida em estátua de dor, fosse restituída à fazenda paterna. Contratei uma governanta para os meninos e logo após tomei um paquete para a Europa, onde me demorei mais de 3 anos. Nunca me propus a verificações sérias. E embora tivesse o espírito incessantemente atormentado,
humilhei os sentimentos mais íntimos, jamais procurando notícias da companheira caluniada. Certo dia, recebi uma carta lacônica na costa francesa. Um parente dava-me informações da esposa, após 2 anos angustiosos, entre a saudade e o abandono. Ismália fora colhida pela tuberculose, falecendo em terrível martirológio moral. Deliberei então a volta. Fixei-me novamente no rio, eduquei os filhinhos e conservei a dolorosa viuvez no desencanto do coração. Os anos rolaram uns sobre os outros, quando fui chamado à cabeceira do ex-sócio agonizante. O infeliz, em face da morte, confessou o crime odioso, pedindo um perdão que, infelizmente, não pude conceder. Transformei-me, desde então, num louco irremediável. Cansado, envelhecido, procurei a propriedade rural dos sogros, tentando reparar, de alguma sorte, a injustiça, mas a morte não me deu ensejo, e voltei para a esfera dos desencarnados em tristes condições espirituais. Observamos claramente que a história de Ismália é uma história que é muito frequente nos dias atuais. Frequente porque nós sabemos das dificuldades que os relacionamentos conjugais passam. Ismália, é interessante que quando nosso querido Sérgio lia, nós voltávamos a lembrar do livro Há 2000 anos. Por que o livro Há 2000 anos? Porque Lívia, esposa de Públio Lentulus, passou pela mesma injustiça. Fora acusada de ter um caso com Pôncio Pilatos. E é curioso porque ela, Lívia, passou tudo com calma, resignada, sem procurar mostrar que o companheiro estava equivocado, porque o seu companheiro estava com tanto ódio, com tanta amargura. O caso de Ismália para com Alfredo é a mesma coisa. Nós observamos o quê? Ismália foi uma vítima do companheiro, do amigo do seu companheiro. E por mais que ela tentasse falar, o seu companheiro não daria crédito a ela. Nós notamos quantas amizades na atualidade não acabam, não se comprometem, não arruinam-se por falta da verdade, por falta de se colocar um pouco no lugar do outro. Alfredo era bem financeiramente, tinha uma mulher maravilhosa do seu lado, 2 filhos, mas não soube lidar com as acusações do seu amigo, não soube lidar com as dificuldades naturais que a vida lhe impôs, preferiu fugir e mais tarde ouviu a verdade, que aquela situação toda havia sido implantada por um dos seus melhores amigos, por um dos seus sócios. Então nós devemos tomar muito cuidado, porque nós podemos ser no amanhã um Alfredo, ou mesmo uma Ismália, e como deva ser a nossa postura para sairmos de mediantes problemas. É interessante também, André, nós analisarmos que isso é um dos grandes problemas da temática humana, é o nosso egocentrismo. É nós não confiarmos nas pessoas que estão ao nosso lado. Alfredo poderia ter evitado perfeitamente toda essa situação, porque Alfredo poderia, se tivesse um pouco mais de confiança e respeito com a companheira que sempre lhe deu sinais de devotamento, uma boa mãe, uma boa esposa, uma boa dona de casa. Logicamente, faltou-lhe um pouco de perspicácia para que ele pudesse, de uma maneira definitiva, poder ter aquela compreensão de que nós temos que aprender a julgar as pessoas. Lógico que o amigo foi uma criatura insensata,
Mas mais insensato ainda foi ele, porque ele poderia ter evitado tudo isso. Se tudo aquilo que as pessoas virem falar para nós aceitarmos de imediato, lógico que nós vamos ter muitos problemas. Há um dito popular que diz: quem conta um conto, aumenta um ponto. Cada vez que a gente conta alguma coisa para alguém, a gente aumenta alguma coisa. Então, por isso, nós vemos que é uma história triste, que poderia ter sido evitada, que é uma história que poderia perfeitamente ter tido um final feliz. E nós também vamos trazer essa história, querido telespectador, para nós. Quantas coisas nós fazemos, quantas inamizades nós criamos, com quantas pessoas nós deixamos de conversar por fofoca, por maledicência. E depois, o mais grave, quando nós ficamos sabendo a verdade, nós ficamos sabendo que, de uma certa maneira, não é? Nós vemos a bobagem que a gente fez. Então nós precisamos ser inteligentes. E sermos inteligentes quer dizer ponderar as coisas, trabalhar as coisas com suavidade, procurarmos sermos serenos em nossas atitudes, para que possamos gradativamente encontrar essa tranquilidade. Assim sendo, nós podemos, André, afirmar que essa história trágica que aconteceu com esse nosso irmão, com Alfredo, poderia muito bem ter sido evitado se Alfredo tivesse um pouco mais de respeito com a esposa e um pouco mais de confiança nessa que sempre deu a ele todo o apoio e toda a condição espiritual do bem ao seu lado. Vamos continuar então a mensagem de André Luiz. Ele diz: nesse instante, fez uma pausa para continuar comovido. Não preciso dizer que recebi de Ismália todo o amparo de que necessitava. Todavia, infelizmente para mim, estávamos separados. Não mereci a bênção da união sublime. Ismália segue-me de perto, mas tem residência num plano superior, que devo esforçar-me por alcançar. Desde muito, dediquei-me aos serviços do nosso posto de socorro. Consagrei-me aos ignorantes e sofredores. E minha santa Ismália vem até aqui, mensalmente, incentivar-me ao bom ânimo e amparar-me nas lutas. O caso de Alfredo, André, entra também naqueles médiuns decaídos, naquelas pessoas que reencarnaram para dar um testemunho de vida e falharam. Logicamente, ele tinha uma ligação com o nosso lar. E vejamos que fato interessante é que Ismália venceu. E ele também só não venceu por culpa dele. Tá certo, é verdade que todas as nossas falhas é nossa culpa. Mas nesse caso, ele falhou de uma maneira ingênua, de uma maneira simples. Ele poderia estar junto com Ismália nesse mundo superior, né, André Luiz? É verdade, é interessante que nós lembramos que tanto Alfredo como André Luiz, como Vicente, eles estavam desenvolvendo um trabalho de ajudar a si próprio, de ajudar os outros. O nosso telespectador pode estar se perguntando, com esse árduo trabalho que Alfredo está dirigindo esta região, dirigindo esta instituição que promove assistência aos espíritos sofredores, ele já está isento das dificuldades que ele cultivou quando estava encarnado? Nós sabemos que não. Ele ainda vai ter a necessidade de retornar para a Terra, de acertar estas dívidas que ele ajuntou para consigo mesmo. Ele pode ter obtido o perdão de Ismália, mas isso não dá a ele a quitação do débito que ele juntou quando ele passou em sua última encarnação. Então é importante nós imaginarmos, porque tem muitas pessoas que imaginam, ele já está trabalhando há muitos anos nessa instituição,
ele é um companheiro disciplinado, faz as coisas com amor, daqui a um tempo vai estar junto com ela. Não é assim que funciona evolução. Nós vamos então ler o resto para exatamente tentar entender isso que o André está dizendo, que é exatamente a conversa em torno de Aniceto, de André Luiz, Vicente e também desse nosso irmão Alfredo. Mas não poderia era transferir-se definitivamente para aqui? Indagou Vicente, tão impressionado quanto eu, com o romance comovedor. Alfredo sorriu e falou: sei que Ismália tem trabalhado para isso, que seu ideal de união eterna é idêntico ao meu, atendendo à circunstância de estar o superior sempre em posição de dar ao inferior. Mas não ignoro que foi advertida por nossos maiores das minhas atuais necessidades de esforço e solidão. Preciso conhecer o preço da felicidade para não menosprezar, de novo, as bênçãos de Deus. Minha esposa deseja descer para encontrar-se definitivamente comigo. Entretanto, é necessário que eu aprenda a subir, e por este motivo, ainda não recebemos a devida permissão para o definitivo consórcio espiritual. Essa temática ela é muito vasta, porque nós imaginamos que o mundo espiritual, os espíritos fazem o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, e nós estamos percebendo que não é por aí. Ela gostaria de sair do plano superior que ela está para se encontrar junto com o seu companheiro tão amado, tão querido, tão que lhe completa. Só que para que haja esta união, tem que ter a permissão do mundo espiritual. Não é o espírito faz o que quer, do jeito que quer, na hora que quer, e não tem que prestar satisfação nem contas para ninguém. O mundo espiritual, ele é organizado, seja o mundo superior, seja o mundo inferior. Seja o mundo espiritual superior, seja o mundo espiritual inferior, são altamente disciplinados. E tudo segue a uma ordem, tudo segue a um posicionamento, tudo tem um começo, um meio e um fim. Por mais que ela quisesse estar com ele, ela tinha que seguir regras, ela tinha que seguir algumas leis, as quais naquele momento ela ainda não tinha condições, não porque ela não estivesse preparada, mas ela ainda tinha muitas ocupações neste plano que era a sua morada. E além disso, André, uma coisa interessante essa comparação que ele faz. Não é ela que tem que se rebaixar, sou eu que tenho que evoluir. Eu achei isso fantástico, porque um espírito superior, ele vem ao nosso encontro, como ela veio ao encontro dele no processo reencarnatório. Ela já se rebaixou na condição de um espírito evoluído para o auxiliar, e ele não aproveitou a oportunidade. Agora, ela também está trabalhando numa esfera superior. Cabe a ele agora se reorganizar para que, a partir daí, ele possa alcançar o estágio, talvez não que ela esteja, mas que ele possa se esforçar para alcançar o mínimo possível para estar ao seu lado. André Luiz encerra dizendo: observando-nos a emoção, concluiu: estou resgatando crimes de precipitação pela impulsividade delituosa. Perdi minha paz, meu lar e minha devotada companheira. Conforme ouviram, não matei nem roubei a ninguém, mas envenenei-me a mim próprio. A calúnia é um monstro invisível que ataca o homem por meio dos ouvidos invigilantes e dos olhos desprevenidos. Este capítulo mostrou para todos nós um pouquinho
como é que funciona o relacionamento de dois espíritos no mundo espiritual. Muitos imaginam que o espírito continua a sua jornada, mas sem carregar consigo as necessidades que tinha aqui. Então nós notamos que do outro lado o companheirismo, a amizade, o senso de completar de um casal continua tão vivo quanto quando eles estavam encarnados. E aqui nós observamos claramente Ismália e Alfredo, almas afins, almas que, segundo a terminologia espírita, segundo a terminologia dada pelo Espírito de Emmanuel, almas gêmeas ligados pela lei da afinidade, pela vontade de quererem estar juntos, por um completar o outro, só que eles não podiam ficar definitivamente juntos. Por quê? Porque um estava numa condição espiritual melhor e o outro estava numa condição espiritual inferior. Alfredo não podia estar com Ismália, mas Ismália podia descer para estar com Alfredo. Ismália não podia morar com Alfredo definitivamente. Alfredo tinha que trabalhar, se esforçar, se aperfeiçoar para subir e estar com Ismália. Então aqui nós passamos a ver como é que funciona o nosso abençoado planeta Terra. E quanto mais nós estudamos um livro sério, como o que estamos vendo neste momento, mais nós vemos que nada sabemos. O mundo espiritual é novo para nós, as ligações de um espírito para o outro é novo para nós, malemar sabemos de coisas da nossa dimensão, que dirá do mundo espiritual que é tão vasto e tão amplo. E além disso, André, tudo isso que nós já comentamos, eu acredito que ao analisar essa história, eu acho que nesse fim de programa, nós precisamos trazer os nossos dramas pessoais, cada um de nós, aproveitarmos para fazer a nossa reflexão. Porque é importante que cada um de nós tenhamos uma condição de podermos entender com bastante sobriedade essa questão de o que é a vida. Precisamos estar atentos aos dramas que a vida nos oferece. É por isso que Jesus diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Logicamente, tudo isso é uma base segura para que nós possamos reorganizar o nosso coração, reorganizar a nossa alma, reorganizar o nosso eu, para que cada um de nós possamos ter uma única certeza de que a evolução é pessoal e intransferível. Nenhum de nós vamos ajudar ninguém a evoluir, mesmo porque não estamos na condição de espíritos missionários. Esta reencarnação nós devemos dedicar e aprimorar o nosso eu, tentar trabalhar um pouco com as nossas mazelas, com os nossos vícios, com a nossa índole, tentarmos nos tornar criaturas um pouco melhores. É assim que nós vamos alcançar essa evolução. Veja, André, como é interessante e como que nós vamos crescendo quando passamos a estudar o que o Espiritismo tem para nos ofertar. E nós aproveitamos a oportunidade para convidar os amigos a conhecerem o estudo que eu e o nosso querido Sérgio fizemos, dinâmico, objetivo, igual que nós estamos efetuando neste momento, só que a respeito do estudo do livro Nosso Lar. Estudamos capítulo por capítulo, da mesma maneira que estamos fazendo no programa atual. Se você quer conhecer o programa, você pode acompanhar pela grade de programação da TV A Caminho da Luz, tvacaminhodaluz.com.br, e você também pode nos acompanhar pelo YouTube, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no nosso canal. Lá nós temos muitos programas, todos eles disponíveis gratuitamente para que você, o nosso querido telespectador, seja aqui do Brasil, seja de Portugal, seja dos Estados Unidos, seja da Inglaterra, estamos recebendo mensagens de toda a parte do planeta,
de palavras de estímulo, palavras de encorajamento. Então venha fazer parte deste estudo conosco, a qual eu e o nosso querido Sérgio estamos aprendendo em todos os programas. Por isso que nós convidamos vocês para estar sempre sintonizado na TV A Caminho da Luz, porque a TV A Caminho da Luz está sempre com programação nova, muitas palestras, muitos programas, 24 horas ao ar, levando uma mensagem de amor, de paz, de alegria, totalmente gratuito, em especial nesses momentos difíceis que todos nós estamos tendo. É verdade que a internet tomou conta do nosso eu, e é verdade também que nós temos visto muitas coisas ruins da internet, mas também devemos realçar que existe muita coisa boa, e nós temos que aproveitar essas coisas boas que vêm engrandecer o nosso coração, permitir que nós possamos ter acesso a novos conhecimentos, conhecimentos do mundo espiritual, conhecimentos da reencarnação, conhecimentos da vida após a morte, onde os espíritos dão o seu testemunho, para que nós não caiamos em determinados erros que venham nos prejudicar, que nós possamos olhar a dor do outro, que nós possamos aprender com a lição do outro, para que nós possamos não cair nas mesmas ciladas que a vida muitas vezes nos impõe. Queridos amigos, você tem eu e o nosso querido Sérgio no seu Facebook? Ainda não? Mande uma solicitação de amizade, procure por Sérgio Vilar e curta a nossa fanpage, André Luiz Querini Vilar, ou facebook.com/André Luiz Vilar 1 de número. Você pode, todos os domingos, participar do culto do Evangelho no Lar. É muito simples, gratuito, e você pode participar do teu lar. É através da nossa fanpage. Então, às 18 horas, horário de Brasília aos domingos, aparece na nossa linha do tempo o vídeo iniciando naquele momento ao vivo o culto do Evangelho no Lar. Nós então gostaríamos de agradecer a você por esse carinho todo com esse programa pela TV A Caminho da Luz, que é estudando e aprendendo com o livro Os Mensageiros, dessa obra magnífica do nosso querido André Luiz. Nós vamos nos despedindo aqui e a semana que vem teremos mais um capítulo para o nosso estudo. Que Jesus nos abençoe, nos guarde, nos fortaleça e nos ajude, hoje, agora e todo sempre. Um beijo em seu coração. A TV Nova Luz apresenta sua programação diária. Reflexões às 9 horas. Encontro com Jesus às 12h23 horas. Oração pelo planeta às 18h30. Acompanhe nossa programação. Inscreva-se em nossas redes sociais e participe da TV Nova Luz.